viver. Glória a Deus. Ajuda-me a seguir a sua estrada, a recomeçar tudo outra vez, pra recomeçar. Quero mais e mais de novo, pra recomeçar. Quero ser um vaso novo, pra recomeçar. Quero mais e mais de novo, pra recomeçar. Quero ser um vaso novo. Deus, estou aqui pra contigo falar. Perdão se eu pequei e pra recomeçar, me dê a sua mão, quero ajuda. Preciso minhas forças renovar. Sem ti não sou ninguém, sem ti não sei viver. Não sei viver. Ajuda-me a seguir a sua estrada, a recomeçar tudo outra vez, pra recomeçar. Quero mais e mais de novo, pra recomeçar. Quero ser um vaso novo, pra recomeçar. Quero mais e mais de novo, pra recomeçar. Quero ser um vaso novo, quero ser um vaso novo. Glória a Deus, aleluia. Grupo Colunas de Fogo, agradecendo a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Todos os dias nós temos que ser quebrados por Deus para fazer um vaso novo, né, irmão? Todo dia eu sou quebrado por Deus, todo dia. Por que, pastor, tu é quebrado? Para não entrar o eu, não entrar o orgulho, não entrar a soberba, né? Todo dia eu peço a Deus: Senhor, nunca me deixa eu esquecer da onde que o Senhor me arrancou, da onde que o Senhor me tirou. Senhor, tudo que eu faço é para a tua glória, não para a minha. Se eu estou aqui hoje é pela tua misericórdia, se eu estou aqui hoje é para a tua compaixão. Eu quero louvar a Deus, irmão, contar um testemunho rápido aqui, porque nós vamos passar hoje para a irmã Daiane mais cedo, porque o testemunho dela é bem grande. Esse tempo eu fui pregar em Alexandrita, lá na igreja do pastor Ricardo, e acho que o Diácono Fabrício estava comigo, e o governador Fábio, e a missionária Viviana. Nós estávamos em 4 lá, né? Daqui, né? A Marcinha também, a Brena Márcia. E tinha, parece que, acho que de lá mesmo, acho que eram umas 3, 4 pessoas. O resto era daqui.
E pela misericórdia do Senhor, Deus me usou em profecia para dizer que Deus ia encher a igreja lá e levar o povo. E ontem a missionária esposa mandou uma mensagem, falou: pastor, olha aqui, ó, não cabia ninguém dentro da igreja. Para a glória de Deus. Ele recebeu a profecia e teve fé. Igual o irmão Jackson estava falando daquela mulher que quebrou aquele frasco de perfume e jogou nos pés de Jesus. E muitos estavam ali perto de Jesus, discípulos, e disse: por que o senhor não vendeu aquilo lá? Era muito caro. Mas você vê a simplicidade e a humildade daquela mulher, que ela não importava aquilo lá para ela. O negócio era estar na presença do Senhor e adorar o Senhor. Então hoje o que nós temos não tem valor. O que tem valor é a presença de Deus dentro de nós. Isso tem muito valor. Nunca perca essa presença. Você que tem, você que almeja, nunca perca essa presença de Deus na sua vida. Porque o mais importante na nossa vida é a presença de Deus. Sem Ele nós não somos nada. Somos miseráveis e pecadores. Vou estar apresentando os visitantes aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Eu vou estar apresentando a família da nossa irmã Daiane, as duas mãezinhas dela, né? Ai, que bênção, irmão. Louvado seja Deus. Nossa irmã Neide e Isabel, nossa irmã Isabel. Deus abençoe vocês. É uma honra receber vocês aqui mais uma vez, né? A irmã dela, Samira. Deus abençoe. E o nosso irmão Lázaro. Deus abençoe o Senhor. É uma honra receber vocês aqui. O que a igreja fala para os visitantes nessa noite? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Sinta-se bem no nosso meio e volte ser. Se quiser, E vai ser. visitante, seja bem-vindo. Amém. Aplaude o Senhor Jesus nessa noite. O cobrador Fábio está passando a salva rapidinho aí. Eu convido já a irmã Daiane aqui na frente para estar dando início. O que Deus determinar e o que Deus falar no coração dela, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu convido a igreja a ficar de pé para estar orando para ela. Aleluia, Jesus. Eu quando vejo a irmã Daiane, eu me emociono muito, irmão. Sabe por que, pastor, você emociona? Porque eu também era para não ter perna, andar de muleta igual ela. Se vocês verem minha perna aqui, é porque eu nunca mostrei para ninguém. Mas se vocês verem minha perna do lado esquerdo, vocês choram. Então eu me emociono de ver como que Deus é maravilhoso, né, irmão? Estenda as tuas mãos para cá, vamos orar para a serva do Senhor. Pai, aqui está a tua filha, Senhor. Essa jovem ainda, Senhor, que o Senhor escolheu ela, que o Senhor tirou ela do mundo para fazer a tua obra, para cumprir um chamado, um legado a qual o Senhor determinou para ela. E ela está nesta noite na responsabilidade e na incumbença de falar aquilo que o Senhor manda ela falar. Espírito Santo, toma conta dela, da boca dela, da vida dela. Repreende toda seta maligna, repreende toda obra das trevas. Cerca este lugar, Pai querido, como fogo. Envia teus anjos querubim e serafim para ministrar aqui neste lugar agora. Que saia, suricante, eremanai, que este lugar seja cercado da tua glória, em nome de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Pode se sentar, irmãos. Para mim é um prazer, né, estar aqui nessa noite, com o convite do pastor Leão e da missionária Viviane. Muitas das vezes a gente acha que a gente nunca vai pegar no microfone, né? Eu era uma dessas pessoas. Eu via as pessoas pregando e o Senhor me entregava que um dia eu ia estar atrás de um púlpito pegando o microfone. Eu achava que era algo que estava bem longe, né, de acontecer. Mas os planos do Senhor não eram os mesmos que os nossos, né? Quando fala de testemunho, todo mundo acha que a minha vida, o testemunho é só por conta da perca da perna, né? Mas não.
Meu testemunho começou desde quando eu estava no ventre da barriga da minha mãe, né? Então, eu vou convidar a minha mãe espiritual, Isabel, e a Samira, aqui na frente, a minha irmã querida também, não só irmã na fé, mas irmã que o Senhor me enviou. Separei algumas passagens. No culto de sexta-feira eu tinha falado para o pastor que eu já tinha separado uma palavra, mas o Senhor mudou aquilo que eu havia planejado. Eu cheguei aqui na sexta-feira e o pregador que veio, ele leu a passagem que eu ia ler, né? Então, quando acontece isso, a gente sabe que é porque aquela passagem não era a qual o Senhor queria para ser falada aqui, né? Então, eu separei algumas passagens. A gente vai folhear a Bíblia hoje um pouco. Então, eu convido vocês para poderem vir aqui na frente. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória, 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 Jesus. Aleluia, meu Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu imprimi um papel que é Filha da Promessa, né? Vou explicar para vocês o porquê. Minha mãe, ela não podia engravidar. Ela teve uma gravidez tubária e aí ela ficou só com uma trompa. Então, aos olhos da medicina, ela não poderia gerar. Né? Então, lá atrás, ela contou para mim, bem uns 2 anos depois que eu já tinha sofrido o acidente, que ela falou assim para mim que quando ela via crianças especiais, ela tinha vontade de cuidar, né? Crianças que tinham alguma deficiência, cadeirante, ela falou que enquanto as pessoas tinham preconceito, ela tinha vontade de cuidar. E ela não entendia o porquê isso, né? Ela falava para minha avó que ela tinha medo de quando o bebê nascesse com alguma deficiência. Mas eu nasci perfeita, né? Com a graça do Senhor. E passei a perder a perna depois, né? E a Samira, em 2008 ou 9, bebê? 2008, né? Em 2008, eu e minha mãe, mas o meu pai, que ainda não chegou, a gente voltou para Iturama. A gente estava morando em Pereira Barreto, né? Pereira Barreto, no estado de São Paulo, por conta do serviço dele. A gente mudou para uma casa que minha mãe não gostou de jeito nenhum, que as coisas não cabiam. E aí um dia eu saí para andar de bicicleta. E aí eu encontrei a Samira. O Senhor colocou a Samira na minha vida para poder estar me apresentando para o Senhor, né? E aí a gente andou de bicicleta, tudo, a gente foi na casa dela. Essa bênção do Senhor aqui, que quando ela chegar no céu, acho que ela tem umas 1000 almas que ela levou para Jesus aqui na terra, viu? Porque tem uma pessoa que convida, que não desiste de levar para a igreja, é a Isabel. A pessoa que é da oração e aquela que não desiste, que ela não desistiu de mim. Não desistiu. Aí eu fui lá, era no Dia das Mães, eu tinha ido, ela me convidou, era o café da manhã da Páscoa na Presbiteriana. Aí eu fui, amei a igreja, né, bebê? Aí a gente ia cedo e à noite, e ela passava, me pegava. Quantas vezes eu ainda estava, né, enrolada, tomando banho, arrumando, e ela esperava e me levava para a igreja. Aí eu cresci, né, porque quando em 2008 eu estava saindo da fase da infância, indo para a adolescência, né, e aí começou a minha saga. Dentro da igreja tive pessoas para contar, porque às vezes você sai, né? Minha mãe, teve uma época que ela foi rígida, que ela não deixava nem na sorveteria. E aí aquilo ali foi tomando assim um formato de desafio. Não deixa, então eu vou. Não deixa, então eu vou, né? Mas a gente, quando a gente é mais novo, a gente não sabe que pai e mãe eles amam e eles querem cuidar, né? A gente entende que está proibindo, que a gente está perdendo alguma coisa. E aí eu comecei a parar de ir na igreja. Mas a Isabel nunca desistiu. Minha mãe nunca desistiu, né? Minha mãe teve a conversão primeiro, ela se batizou na presbiteriana. Elas contam que elas têm um caderno de oração. Minha mãe fez os pedidos dela, ela pediu assim que ela queria uma conversão, né, da minha vida, queria a conversão do meu pai, queria que o Senhor colocasse um varão na minha vida. Que ela não queria, mas eu ainda não tinha sofrido acidente. Eu estou contando isso antes para vocês entenderem a
trajetória, porque quando fala de testemunho, eu acho que é só por conta da perna, né? E aí Isabel continuou nas orações. Ela foi uma pessoa que aonde passa eu falo, porque eu conhecia a bebida, eu conhecia a festa, conheci tudo que o inimigo tinha para oferecer, eu conheci no mundo, né? E ela não mudou os olhos dela, o amor dela sobre a minha vida não mudou, as orações ela não deixou de fazer. A minha mãe muitas das vezes eu falava assim: filha, eu tô indo na igreja, você não quer ir? Não, eu não vou. Filha, você não, eu não vou. Só que eu sabia que Deus tinha algo comigo. Eu nunca duvidei do poder de Deus, eu nunca duvidei que Deus existia. Porque quando eu tinha 7 anos de idade, a minha avó ia na Igreja da Graça. E eu tinha saído uma mancha no meu rosto. Foi o primeiro milagre que eu vi aos meus olhos, né? Deus operar comigo. E aí a minha avó falou assim: minha filha, coloca essa mancha, saiu sem mais, sem menos. Coloca a sua mão, né, no rosto, que se você tiver fé, o Papai do Céu vai curar essa mancha do seu rosto. E aí eu coloquei, né, uma criança inocente, né, fazendo aquilo que mais ele manda. Fui pra frente da televisão, coloquei a minha mão sobre o meu rosto. Aí eu falava assim: vovó, meu corpo tá queimando. Ela falava assim: fica quietinha que é o Senhor operando. Vovó, mas tá pegando fogo. Ela: fica quietinha, Jesus tá te curando. Quando eu tirei a mão, não tinha mais mancha. E a manicure dela tinha ido lá na parte da tarde. E aí ela tinha visto eu com a mancha. E aí, por algum motivo, ela não conseguiu fazer o pé. Ela voltou no outro dia para fazer o pé e a mancha já não estava no meu rosto. Foi o primeiro milagre que eu vi o Senhor operar sobre a minha vida. Então eu nunca desacreditei que o Senhor existia. Até um tempo atrás eu falei assim: mãe, você lembra que eu chegava e falava para a senhora que eu estava com um copo de uísque na mão e eu tinha que falar de Deus para as pessoas? Quantas vezes eu estava nas festas, as pessoas vinham até mim e falavam assim: nossa, daí eu estou querendo me matar. Nossa, eu não aguento mais a minha vida. Eu falava assim: não, você não pode fazer isso. Jesus vai ficar triste com isso. Não tinha nenhum estudo bíblico, não tinha nenhuma preparação, não sabia de luta espiritual quando você ora por uma pessoa. Mas eu com o copo de uísque na mão, eu pegava e falava assim: Senhor, não deixa essa pessoa tirar a vida dela não. Ela é tão amada pelo Senhor, eu sei que o Senhor tem algo para a vida dela. Sempre nas festas eu orando pelas pessoas e eu não entendi o porquê, mas era algo que o Senhor já tinha colocado no meu coração para me fazer. Então, nunca duvidei, né, que ele existia. Minha mãe falou assim que em 2016... Mas aí você transferiu para 2016, né? Aí em 2014 ela batizou na Assembleia. A Isabel tinha algo também para fazer, né, na denominação de lá. Infelizmente, uma das pessoas que eu queria muito que estivesse aqui é o genro da Isabel, Juliano. Infelizmente, o Senhor recolheu ele na pandemia. É uma das pessoas que ele não se cansou de mim. Até a última vez que eu falei com ele, ele falou de Jesus para mim. Infelizmente, ele não pôde ver meu batismo, ele não pôde ver minha conversão, mas ele foi uma pessoa que nunca mudou comigo. Ele sempre falava de Deus, ele sempre falava assim: Débora, vai para o caminho do Senhor, porque no caminho do Senhor tem o melhor para a sua vida. Aleluia. As pessoas que nunca, mas a Ana, que é a outra filha da Isabel, eles nunca se cansaram de mim. Mesmo passando na rua, mesmo vendo eu bebendo, mesmo vendo nas festas, eles nunca viraram as costas para mim, eles nunca deixaram de lutar pela minha vida, de tentar a minha conversão com Deus. Glória a Deus. Em 2016, a minha mãe falou assim: filha, você não quer mesmo ir para a Assembleia? Eu falei: eu? Naquela igreja onde não pode usar nada, onde não pode fazer nada, tudo é proibido, não pode usar short, não pode usar calça, não vou para aquela igreja não. Você quer ir? Vai você, eu não vou não. Aí ele: vamos, eu tô indo para lá, a Isabel tá lá, o Juliano tá lá, a Suzana tá lá. Eu falei: não, eu não vou, se quiser você vai. Aí ela foi. Essa conversa foi em outubro de 2016. Ela falou: filha, você sabe que você tem que ir para a igreja. Você mesmo falou que você sente que você tem que orar pelas pessoas. Dentro do meu quarto, eu nunca esqueci. Falei: mãe, eu não vou. É uma igreja onde você não pode fazer nada. Não vou não. Ela: mas você não está indo lá por causa das pessoas, você está indo lá por causa de Deus. Eu falei: eu não vou. Você quer ir, você vai, eu não vou.
E aí ela saiu, a gente morava ali na casa ali de frente, o Hotel Nacional. E aí ela foi, eu fiquei. Eu lembro que naquele dia eu sentei na beirada da minha cama e falei assim, Deus, tinha um pagode que era na casa do sertanejo, hoje ali na Ala Veículos, né? Acho que chama Ala Veículos, naquela garagem de esquina. Era uma casa de sertanejo, mas que tocava pagode lá. E eu saía de lá todo domingo. Aí nesse dia eu saí, mas eu saí com uma tristeza no meu coração, né? Porque na hora eu falei daquele jeito pra ela, mas aí ela foi pra igreja, eu fiquei em casa sozinha, catei minha moto, fui dar uma volta. Aí eu parei lá naquele lugar e falei assim pra Deus, Senhor, mais uma vez eu vou pro mundo e não vou pra igreja, mas o Senhor sabe a hora certa que o Senhor vai preparar pra mim. Muitas vezes a Isabel falou de batismo pra mim, pode falar. Muitas vezes a Isabel falou de batismo pra mim e eu falava assim, Bebel, eu só vou batizar o dia que eu não for desviar. Se for pra me batizar, pra me desviar, não vou batizar. Falava pra minha mãe também. Porque eu pensava assim, eu não posso ir do jeito que eu tô, eu tenho que chegar já modificada na presença do Senhor. Né? E o nosso maior erro é esse. Porque a gente tem que vir da forma que a gente tá, o demais Ele vai fazer. Um dos maiores erros meus. Eu achava que eu tinha que já chegar mudada, né? Já tinha que chegar pregando a palavra. E isso tomou muitos anos da minha vida. Muitos anos aconteceu, né? Várias coisas ao decorrer da minha vida. Então, eu não poderia deixar de falar do início do testemunho, que foi desde quando eu estava na barriga da minha mãe, né? A Isabel, a Samira que foi usada para poder chegar até a Isabel. E a Isabel, que com as suas infinitas orações, nunca esqueceu de mim nem da minha família, sempre ajudando, sempre auxiliando nas orações, nos conselhos, né? Então, eu queria, antes de entrar no testemunho, eu queria contar essa outra parte. Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia. Aí nessa noite eu saí e falei com Deus, né? Que eu não ia mais. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu cheguei lá nessa casa de sertanejo, meu telefone tocou. Isso era junho de 2016. Meu telefone tocou. Era um rapaz que ele tinha alugado terno uma vez só lá na loja que eu trabalhava. Aí ele falou assim, Daiane, eu preciso falar com você. Eu preciso te contar algo que o Senhor colocou no meu coração. Eu falei, tá, eu vou te ligar. Ele falou assim, sai do barulho e liga pra mim. Aí eu liguei pra ele. Eu falei assim, pode falar, Regis, o que é que você quer? Aí ele falou assim, olha, era no domingo, né? Ele falou assim, essa tarde eu sonhei com você. E eu via você, um carro branco, em alta velocidade, batendo em você. Porque como você tem moto, eu não sei, né, que tipo que você anda, eu não sei a velocidade que você anda, mas eu não sei o que acontece com você. Eu sei que o seu acidente é muito grave. Eu lembro que as pessoas à minha volta ficam falando do seu acidente. E eu sei que é algo muito grave, mas eu não sei o que acontece com você. Eu escuto o seu nome, todo mundo falando, a Daiane sofreu acidente, a Daiane sofreu acidente, mas eu não sei te falar o que realmente aconteceu. Aí eu falei assim, nossa, Regis, ele falou, quando o Senhor der esses sonhos pra mim, algo vai acontecer. Eu não sei qual que é a sua religião, mas vai pra igreja, né? Vai conversar com o Senhor, porque eu não sei o que ele tem para fazer, né, sobre a sua vida. Aí eu, tá bom, fiquei lá, né, na casa do sertanejo, depois eu faço, né. E aí eu fiquei ali, aí minha avó tinha um carro branco na época, aí toda vez que eu entrava dentro do carro eu falava assim, Deus, pelo amor de Deus, não deixa acontecer nada nesse carro não, Deus, pelo amor de Deus. Só que isso foi em junho, né, o meu acidente foi em janeiro, 15 de janeiro de 2017. E aí eu fiquei com isso na cabeça, contei, né, pra minha mãe. E eu acho que eu tenho até essa conversa no Messenger até hoje, ele pedindo pra me ligar pra ele, que ele tinha sonhado comigo. Não desacreditei, porém, eu não segui o conselho
do que minha mãe, né, chamava para ir para a igreja, que a Isabel chamava para ir para a igreja, que ele chamou para ir para a igreja. Eu não fui. E tem aquele velho ditado, né? Se não vai no amor, vai na dor. Só que eu achava que a perda da minha perna tinha sido um castigo na minha vida, né? Muitos anos eu remoí achando que tinha sido um castigo. Mas o Senhor, ao passar dos anos, Ele falou para mim que não. Que até o tempo que eu estive no mundo foi porque era para mim poder saber tudo que acontecia no mundo, para eu poder saber abordar os jovens. Como que eu vou falar de cerveja se você nunca bebeu? Como que você vai falar de festa se você nunca teve uma? Como que você vai falar de ressaca se você nunca teve uma? Então eu precisava passar para lá na frente, eu saber abordar. Falar, não, eu sei o que você está passando. Como que eu vou falar para um suicida que está tentando tirar a vida se eu nunca tentei tirar meu anunciador que ele está passando? Então o Senhor falou, filha, para de sofrer, porque até o momento que você ficou no mundo foi com a minha permissão, foi para você saber, foi para você poder criar uma forma de abordar as pessoas. Você tinha que ter vivência, você tinha que saber aquilo que era necessário falar para as pessoas. Então 15 de janeiro eu voltei na segunda-feira de Uberlândia. Quando foi na quarta-feira, eu e meu amigo, que a gente sofreu um acidente, saiu, a gente foi comer um espetinho, a gente conversou de tantas coisas. Aí ele falou pra mim, falou assim, Dai, eu tô sentindo uma coisa tão ruim. Ele tinha tido uns 15 dias atrás, ele tinha tido um acidente de carro, tinha dado perda total no carro. E eu falei assim, não, mas vai ficar tudo bem, né? O carro tem seguro. A gente ficou conversando nesse assunto, né? Aí ele falou assim, que parece que ele tava triste, né? Mas que não é, ele falou assim, né? Não é que eu tô uma tristeza que foi só porque eu dei perda total no carro. Parece que eu tô sentindo uma tristeza, eu não sei da onde. E o nosso acidente foi no sábado para domingo, né? Aí eu saí, dei uma volta. Não sei se vocês já saíram sem combinar com os amigos e encontro eles na rua. Eu saí esse dia, não tinha combinado com ninguém. Fui dar uma volta, não vi ninguém. Hoje, olhando para trás, eu vejo assim que é um cuidado do Senhor, né? Porque eu passei, eu não vi ninguém. Era para mim ter ido embora. Mas aí, tem outra volta, passei, eu vi os meus amigos e parei. Eu falo para todo mundo que se eu tivesse morrido naquele dia, eu tinha despedido de todos os meus amigos. Porque antes de sair, né, mãe, de casa, eu chamei a minha mãe no portão. Falei assim, mãe, já tinha saído já com a moto, aí eu voltei. Falei assim, mãe, vem aqui. Ela falou assim, o que foi? Falei, vem aqui me dar um abraço. Se eu tivesse morrido, eu tinha dado o último abraço, né? A minha avó, que eu sempre, né, dormia até mais tarde. Aquele dia eu acordei mais cedo, almocei com ela. À noite, tinha visto um monte de amigos meus, tinha abraçado todos. Aí, eu fumava na época, né? O meu cigarro tinha acabado. Aí o Maio falou assim, eu vou lá buscar um cigarro. Eu falei, então vamos, porque o meu acabou também. A gente saiu, ele sempre andava na minha garupa, né? Eu sempre andava na garupa dele. Aí ele falou assim, vamos só numa moto, pra que a gente vai em duas? Até você achar sua moto. Minha moto tava com problema no CDI, então tinha hora que tinha que dar tranco nela. Ele falou, não, até você pegar sua moto, vamos com a minha. Aí a gente foi, na ida conversando, aí na volta eu comecei a ter medo da moto, coisa né, que eu não tenho até hoje. Comecei a ter medo da moto, comecei a ter medo. Eu falei assim, Mário, vai devagar. Ele falou assim, eu tô devagar. Aí eu olhei, né, ele tava 40 por hora. Eu falei, nossa, eu tô passando mal. E aí eu comecei, parece que tem um suador, parece que tem um negócio assim, passando mal. Aí na hora que a gente caiu assim na rodovia, que a gente foi pra sofrer o acidente, eu vi aquele farol. Aquela cena de filme, sabe? Que a gente olha assim e vê aquele farol, é igualzinho. Só que naquele momento que eu vi que ia bater, eu só falei assim, Senhor, me perdoa de todos os meus pecados. E só escutei o estrondo. Aí hoje, assim, quando eu paro pra lembrar, eu fico falando assim, a gente sabe que a gente tá errado, né? Mas a gente não conserta onde a gente tá errando, né? Meu Deus. Porque naquele momento eu sabia que eu tava errada com o Senhor, mas eu pedi a misericórdia dele. Na hora que a gente bateu assim, que eu escutei aquele estrondo, eu caí no chão. Aí a moto foi para um lado, o Maia foi para outro, eu fui para um, minha perna foi para outro.
Aí na hora que eu caí assim no chão, eu olhei o que tinha acontecido. Eu falei, nossa, a gente sofreu um acidente. E uma dor aqui assim no peito, no meu tórax, assim, doía tudo. Eu falava, nossa, eu estourei por dentro. Aí eu começava a passar a mão assim, pra ver se eu via sangue. Não achava sangue. Aí quando eu fui mexer esse braço, eu vi que ele estava quebrado, porque eu tenho platina nele, né? Tem 12 parafusos nesse braço. Falei, gente, mas eu tô sentindo negócio de quem tá perdendo sangue. Porque uma vez eu cortei a cabeça, então eu tava com a mesma sensação, né? Falei, eu tô perdendo sangue em algum lugar. Aí eu comecei a olhar meu corpo, levantei a blusa, não tinha nada machucado. Aí eu olhei pra perna que eu tenho. Tava lavada de sangue, assim. Quando eu olhei pra outra, eu vi que eu tinha perdido a perna. Aquilo ali eu gritava, mas eu gritava. Eu comecei a me debater com Deus ali. Por que comigo? Por que tudo na minha vida era mais difícil? Por que ele tinha deixado acontecer aquilo? Que eu chorando, eu gritando, mas eu gritava. Aí um rapaz parou atrás e falou, moça, o que eu posso fazer por você? Os bombeiros eu já chamei. Eu expliquei pra ele onde ele tinha que ir, chamar os meus amigos, falar que a Daiane mais o Maio não tinha sofrido acidente. E eu, inquieta, né? Aí eu já logo pensei na minha mãe. Aí eu já dei uma respirada. Ela estava operada, ela tinha arrancado o útero fazia 20 dias. Ela estava com um ponto de fora a fora na barriga. A minha avó fazia uma semana que eu tinha pegado ela, que ela tinha dado começo de infarto. Eu chamando ela na porta da casa dela, ela não atendia, entrei lá, catei e carreguei ela. Eu falava assim, meu Deus, eles vão chegar lá, porque todo mundo sabia onde eu morava, né? Eles vão chegar lá, minha mãe está operada, vai estourar os pontos. Minha avó vai terminar de morrer. Aí parece que eu dei uma melhorada, né? Falei, não é pra vocês avisar que eu perdi a perna, não é pra vocês ir lá falar pra ela que eu perdi a perna. É pra ligar, falar que eu sofri acidente, mas não conta o que aconteceu. Senão a minha mãe vai estourar os pontos da barriga dela. E a minha avó, você vai terminar de matar, não é pra ir lá na minha avó. E aí eles desbloqueavam esse telefone, eles bloqueavam o telefone. Teve uma hora que eu gritei com eles, que eu falei, vocês estão esperando eu morrer pra gravar a senha desse telefone? Anota isso daí em algum lugar. Porque eles estavam mais desesperados que eu. Eu que estava sem a perna, estava tendo mais, assim, responsabilidade, né? Vamos dizer assim. Aí o bombeiro chegou, colocou eu. Aí eu cheguei no hospital. Até esse tempo atrás eu estava conversando com a minha mãe, falando assim, mas eu tentei, né, não trazer esse choque para você, mas você chegou bem na hora exata, junto com o bombeiro. E aí ela chegou do lado do bombeiro, o bombeiro abriu a porta e ela já viu eu sem a perna. E eu falei assim pra ela, eu falei, mãe, aquele grito que você deu foi o grito que fez eu voltar. Porque eu já estava tão cansada. Irmão, se morrer for bom, do jeito que eu senti, a gente não sente nenhuma dor, porque você vai sentindo uma leveza, uma paz, uma tranquilidade, você só vai relaxando, você só vai indo. E aí ela gritou, o grito dela parece que foi o grito da vida, sabe? Eu voltei, só que eu não conseguia abrir o olho. Meu ouvido ouvia tudo, eu sei de cada detalhe, eu sei tudo que aconteceu, mas eu não conseguia abrir o olho e falar, mãe, eu tô aqui, eu tô viva, né? Aí eles passaram pra dentro, ela gritou assim, minha filha morreu, vocês não iam me contar, minha filha morreu, numa altura. Aí passei pra dentro, na hora que eu consegui abrir o olho, eu falei assim, vai lá de fora e avisa pra ela que eu não morri, que ela tá achando que eu morri. Ela falou, não, agora você tem que, né, você tem que ficar calma, que a gente tem que te dar medicação, a gente tem que cuidar de você, né? Aí na hora que ela entrou, eu até brinco com ela deve ter feito assim, com as lágrimas dela, né, que ela só chegou com a cara vermelha lá, porque ela é branca. Aí ela, oi filha, eu falei, mãe, minha vida acabou. Ela falou, não falei isso, eu falei, minha vida acabou. Minha vida acabou, minha vida acabou. Aí o médico, o ortopedista, o doutor André, ele é médico nosso, né, já tem algum tempo. E aí ele falou assim pra ela, falou assim, Neide, não manda daí pra Rio Preto não, Rio Preto tá tendo infecção, né, manda ela pra Uberaba, porque infecção, irmãos, quando você amputa um membro e você tem infecção, você só tem que ir amputando pra cima, então a infecção vai comer e você vai perdendo mais e mais do membro, né, era a preocupação dele. Ele falou, ó, já vai amputar um pouco pra cima, né, isso ele falando pra ela. Então, queria que você mandasse ela para o UFTM, que de lá tem como a gente ajudar, né? Que em São Paulo, estado de São Paulo, não tem como a gente fazer nada. E aí ela ligou para
pra Isabel, né? A Isabel também chegou lá, vermelhinha, assim, né? De chorar. Aí eu falei assim pra ela: Isabel, se eu morrer, cuida da minha mãe pra mim. Aí ela falou assim: filha, você não vai morrer. A gente serve um Deus vivo, você não vai morrer. Eu falei assim: mas eu sinto que eu vou morrer. Eu fiquei acordada só pra mim falar com ela. Ela falou: não, você não vai morrer não. Eu falei: mas se eu morrer, você cuida dela pra mim. Aí minha mãe entrou lá dentro. Ela falou assim: filha, você quer ir pra onde? Você quer ir pra UFTM ou você quer ir pra São José do Rio Preto? Eu falei: mãe, faz um favor pra mim. Deixa eu ali de fora, deixa eu terminar de esgotar, porque eu não quero mais viver. Minha vida acabou, minha vida não vai ter mais sentido, né? Ela falou assim: não fala isso. Eu falei: não, minha vida acabou. Eu não aceito ficar desse jeito. E aí ela falou: você pode mandar pra onde você quiser. Pra mim é indiferente pra onde você vai me mandar. Aí eles fizeram a documentação e me mandaram pra Uberaba. Até esses tempos atrás eu encontrei o ambulancieiro que me levou na UTI móvel. Ele falou: Daiane, tem seus gritos na minha cabeça até hoje. Como que você gritou? Eu falava assim pra Deus no meio do caminho: eu não quero ficar viva, eu quero morrer. Me mata, eu não quero ficar viva. Você não perguntou pra mim se eu quero ficar viva. Por que você já não me matou na hora da batida do acidente? Você não me ama mesmo, você não tem nada de bom pra mim nessa terra. A minha vida aqui é só sofrer. A minha vida aqui é só passar humilhação, sofrer. Eu não quero ficar assim, eu quero morrer. Aí a gente chegou lá em Uberaba. Eu fiz a junta médica masculina todinha sair da sala, porque eles cortam, né, toda a roupa da gente. Os médicos depois ficou me zoando e falou assim: nossa, você deu trabalho, viu? Além de tudo ser exigente, porque são médicos, né, recém-formados ou que estão formando, e aí tinha aquele tanto de homem. Eu falei: não, vocês não vão cortar minha roupa com esse tanto de homem aqui não. Mas não vai de jeito nenhum, pode tirar todo mundo pra fora. Aí o médico: Daiane, todo mundo aqui é profissional. Eu falei: não, negativo. Eu não vou entrar passar na cirurgia com esse tanto de homem aqui de jeito nenhum. Aí eu saí, cortou toda a minha roupa. Aí fizeram a cirurgia, né? Aí eu nunca esqueço que eu falei assim pro médico: ó, eu tenho problema de pressão alta, viu? Todo mundo fala que essa injeção aí dói, que não pode mexer. Ele falou: não, fica tranquilo. Você só vai contar com a gente, né? Aí eu lembro que ele contou até no 6, eu já apaguei. Aí a minha mãe chegou no CTI, uma sala fria. Os médicos tinham falado pra ela que eu ia ficar 40 dias internada, né? Que era pra ela levar roupa pra 40 dias. Aí ela entrou lá dentro da sala. Aí eu falei assim: mãe. Aí ela falou: oi filha, eu tô aqui. Eu falei assim: meu joelho ficou na minha perna, né? Foi a primeira coisa que eu perguntei. Porque na hora do acidente eu perdi pra baixo do joelho, né? Então eu sabia que se eu ficasse com o joelho era mais fácil, né? Aí ela não quis falar. Ela falou: ah, filha, depois o médico vai vir conversar com você. Eu não sei te explicar certinho. Só que eu não conseguia movimentar, né? Tava esse braço aqui, porque eu vi sem a perna, ele paralisou. Aí os médicos lá na UFTM falaram que poderia ficar com sequela nesse braço, né? Eu poderia perder o movimento definitivo ou provisório. E esse daqui estava quebrado, então eu tava sem a perna e sem o movimento dos dois braços. Aí eu fiquei lá, né? Foi no segundo dia do neném, não foi? Chegou um bebê lá queimado, todo queimado. E esse bebê chorava, ele gritava, ele não deixava a gente dormir. Aí a enfermeira foi lá me trocar, eu falei assim: enfermeira, o que aconteceu que esse bebê não para de chorar? Ela falou: ah, ele tá todo queimado, tá com queimadura de 2º grau, tá todo o corpo queimado. Mas a gente não lembrou de perguntar, né, mãe? Por quê, né? Aí eu falei assim: mãe, veio no meu coração, vamos orar por ele, né? Eu falei: mãe, você ajuda eu a orar por ele? Ela falou assim: ajuda. Eu e minha mãe orava, o bebê parava de chorar. Nós parava de orar, o bebê voltava a chorar. E a gente ficou um bom tempo, orando, o bebê parava. O bebê voltava. Era a gente parar de orar, o bebê chorava. Aí eu comecei a entender o que Deus estava tendo comigo. Aí eu conheci, não tava, né, nem olhava para a perna. Fazia fisioterapia, olhava para o outro lado assim, e não olhava a perna montada, não. Olhava para o outro lado. Aí a fisioterapeuta falou assim: você tem que aceitar. Se você não se aceitar, quem é que vai te aceitar? Eu falava: não.
E eu olhava pro outro lado. Aí teve um dia que minha mãe chegou, ela tinha feito eu chorar, mas é porque ela tinha falado umas coisas que eu precisava ouvir, né? Aí naquela época eu não usava cadeira de roda. Ela colocou na maca, que eu tava tomando medicação e sangue, e me levou pra ver um rapaz, ele já tinha uns 40 anos de idade, pra mim ver ele. Isso ela me levou na sexta-feira, o último dia que eu fiquei no hospital. Eu fiquei de sábado pra domingo, eu fiquei, no caso, né, domingo até sexta-feira. Sexta-feira de tarde eu ganhei alta, e os médicos tinham falado que 40 dias era o mínimo. Aí ela me levou com a maca pra ver esse rapaz. Aí ela falou assim: você viu a perna dele? Toda preta, toda necrosada. Aí eu falei: vi. Falou: então, ele vai morrer porque ele é ignorante. Ele não quer assinar para amputar a perna. Ele falou que não aceita ficar sem um pedaço da perna. E se ele não amputar, a infecção vai matar ele. E aí eu ganhei alta na sexta-feira. Minha mãe tinha mandado mensagem para Isabel, né? As igrejas, irmãos, da onde vocês pensaram, eu tive oração. Eu tive oração em São Paulo, que a Isabel pediu oração lá em São Paulo. Eu tive oração das igrejas local daqui. Tive oração da Brasil para Cristo de Frutal. Tive oração em Uberaba, que tinha uma enfermeira que era evangélica, pediu oração lá. Eu sei que no domingo de manhã, né, Isabel, que se apresentou lá na Assembleia, né, todo mundo orou. E a minha tia, que o pastor conhece, a tia Rosânia, ela falou assim pra minha mãe: Neide, você pode ficar tranquila que eu falei com o bispo Bruno e ele falou que ela vai voltar pra casa o mais rápido que vocês imaginam. E eu creio no que ele falou. Glória a Deus. Enquanto muitos tinham falado que era 40 dias, né, irmãos? Eu voltei com 5 dias. Só que eles marcaram retorno pra mim na segunda, pra ver o braço. Segunda-feira o rapaz tinha morrido, porque ele não assinou pra poder cortar a perna, né? Então, assim, com o passar do tempo, eu fui pra casa, só que eu não aceitava, né? Continuei não aceitando. Aí eu não falava muito com a minha mãe, porque eu ficava com dó, porque ela tava operada, né? Ela passou... Foi só Deus mesmo que sustentou ela, porque ela com a barriga toda cheia de ponto, cuidar de mim, né? Ter que pôr pra dar banho, pra trocar. Ela não podia pegar infecção, eu também não podia. Ela tava com uma cirurgia aberta, eu também tava com 2, né? Na perna e no braço. E aí eu falava pra Deus todo dia assim, na madrugada: Senhor, faz que amanhã eu acordo morta, eu não quero ficar viva. Todos os dias. Eu não aceitava, eu não queria viver aquilo ali. Aí a Suzana, mais o Juliano, levou os jovens da Assembleia para fazer uma visita para mim. E nisso usou o irmão Ronei, e ele começou a falar as coisas para mim. Não sei se vocês já foram deixar uma palavra para alguém, aquela pessoa não quer aceitar a palavra de jeito nenhum. Pessoa que ela tá no nível da ignorância, da rebeldia no máximo. Era eu naquele dia. E tudo que o Juliano falava na Bíblia, eu falava: mas na Bíblia está escrito isso também. O Ronei falava: não, mas também a Bíblia está falando isso. E não aceitava de jeito nenhum. E aí eu falava assim: não, Deus não existe não, porque se existisse, né, eu não estaria passando tudo que eu estou passando, não. Aí Deus usou a boca do irmão Ronei e falou assim: filha, você quer falar pra mim que você tá triste só porque você perdeu a perna? Você quer falar pra mim que a sua tristeza vem porque você perdeu a perna? Você já é triste, ó, muitos anos. A sua felicidade fica lá fora quando você entra aqui pra dentro. E você quer falar pra mim que eu não existo na tua vida? Era pra você ter morrido. Você ia morrer pra sempre. Você tava num lamaçal do pecado. Eu permiti você perder a perna para você poder estar viva, porque você perdeu a perna, mas você não sabe tudo que você vai ganhar nessa vida. Tudo que você está passando hoje é para lá na frente você glorificar o meu nome. Você acha que nas madrugadas você pedindo para me tirar a sua vida, eu não estou ouvindo? Eu ouço cada lágrima sua, eu ouço cada choro seu. Tudo aquilo que você tem falado para mim, eu não ouvi, porque eu tenho algo com você. Você está achando que o meu propósito com você começou agora? O meu propósito começou com você desde quando você estava no ventre da barriga da sua mamãe. E aí Deus começou a falar, Deus começou a falar. Ele falou assim: filha, hoje você não vai entender,
mas lá na frente você vai glorificar o meu nome. Multidões vão parar para te ouvir, e aonde você for, as pessoas vão parar para ouvir você falar no meu nome. Mas eu vou te falar uma coisa, hoje você tem que escolher: ou você vai me servir, ou você vai morrer. Porque se você voltar para o mundo, os seus dias estão contados no mundo. A partir de hoje você vai conhecer a sua verdadeira felicidade. Até hoje você não foi feliz, mas a partir de hoje você vai ser. E aí Deus começou a falar coisas, tratar coisas comigo, feridas emocionais que eu tinha na época. E aí vocês acham que o final foi feliz? Não. Eu voltei para o mundo. Meu Deus. Eu voltei para o mundo. Só que era um tempo necessário, porque Deus tinha que me devolver lá para ver que nada daquilo ali, tudo que o inimigo movimentasse depois para tentar me colocar no mundo de volta, ele não ia conseguir. Então o tempo que eu voltei foi necessário. Cada festa que eu ia, porque o irmão que eu tenho também, que Jesus me deu ele de presente, o Cleiton, ele não está aqui, mas todas as vezes que eu ia sair, teve um dia que eu fui num aniversário, eu morava em Guaraci, saí lá de Guaraci para vir nessa festa. Falei assim: mãe, eu só volto amanhã. Lembra disso? Só volto amanhã. Saí, era 11 horas da manhã. Falei pra ela: eu só volto amanhã. Ela: tá bom, filha, vai com Deus. Quando foi, era 11 horas, eu voltei de tarde, né? 5 horas da tarde, eu não consegui ficar na festa. Não consegui ficar na festa. Eu falava: isso daqui não é mais pra mim. Esse lugar tá me fazendo mal. E aí eu vi aquele povo bebendo, eu falava: meu Deus, tá me fazendo mal. Falei: primeira carona que nós vamos lá, nós vamos embora, porque nós tínhamos um rancho afastado que não pegava, né, sinal. A gente voltou embora. E aí o Senhor foi me tratando, foi me tratando, foi me tratando, foi me tratando. Aí Ele foi me tirando da bebida, me tirou do vício do cigarro. O Senhor permitiu eu sair daqui para poder me converter lá em Guaraci. Eu falo assim que Ele foi perfeito em cada detalhe, né? Que lá eu não tinha família, lá eu não tinha amigo, lá eu não tinha ninguém. Aí quem que você se apega quando você está sozinho? Em Deus. Então lá foi a minha conversão. Fui humilhada, fui massacrada, mas hoje, quando eu paro para olhar para trás, era um tempo necessário. Conheci pessoas maravilhosas lá, pessoas de Deus, que quando eu achei que eu estava sozinha, o Senhor falou: não, filha, em qualquer lugar do mundo que eu te levar, você não vai estar sozinha. Eu peguei uma dengue, irmãos, lá, que eu chorava porque eu queria minha mãe. E não tinha ninguém. A pessoa que na época estava comigo não pôde fazer nada para me comer de acamada de dengue, né? E o Senhor preparou 2 irmãs que eu fazia célula na minha casa toda quarta-feira. As 2 irmãs mandou 2 tipos de caldo para mim, um de carne e um de frango. O Senhor é tão maravilhoso que até o que eu gosto de comer Ele sabia. Eu estava de dengue, de cama, Ele mandou os caldos para mim. Então Deus foi me apresentando a forma que era o amor e o cuidado dele, que eu não precisava ter minha mãe e meu pai perto de mim, que eu estava debaixo do cuidado dele, eu estava debaixo da proteção dele. E muitas das vezes a gente não consegue confiar, né, no amor, na proteção de Deus, né? Então passei muitas coisas que me fez assim sofrer profundamente na minha alma, no meu espírito, no meu corpo, no meu outro relacionamento. Mas Deus conversou comigo há uns 2 anos atrás. Ele falou: filha, aquele tempo era necessário para me forjar o teu caráter, era necessário para me poder te forjar na aliança que você fez comigo. Então, muitas das vezes a gente não entende, né, os desígnios do Senhor. Eu mesmo, muitos anos, quando eu recebi a promessa que o microfone estava de pé para a minha vida, eu falava: que jeito, não sei nada da Bíblia, né? E aí o Senhor foi trabalhando, e eu fui tendo curiosidade, fui tendo fome e sede da palavra dele, fui tendo a vontade, né? Eu tive o despertar dele, né, sobre a minha vida. Então, aonde eu passo, eu tento falar do nome do Senhor. Mas assim, se a gente for parar para olhar a estatística do homem da medicina, porque na hora que eu fui encaminhada para Uberaba, meu olho estava fechado, mas os meus ouvidos estavam ouvindo. A minha mãe perguntou assim para o médico: doutor, você acha que a Daiane chega até Uberaba, que era 300 km, naquela época não tinha helicóptero, né? Ele falou assim: ô, Neide, é só um milagre. Você tem fé? Ela falou: tenho. Ela conta para mim, que eu não estava vendo, né? Mas ela conta para mim que ela olhou para cima e falou: Senhor,
eu só tenho uma, mas eu tenho certeza que essa uma o Senhor não vai levar. Que o Senhor, e ela não podia ir comigo, né? Imagina, saber que a filha está sem a perna, saber que ela não pode acompanhar, que ela não pode ir comigo, porque ela estava operada, os médicos não deixou de jeito nenhum ir comigo. Aí ela falou: Senhor, eu não posso ir com ela, mas o Senhor pode. E Ele foi comigo, a todo minuto, a todo instante. Eu nunca esqueço que a enfermeira entrou dentro da ambulância, ela entrou com uma Bíblia. E eu falava assim para ela: eu quero morrer, eu não quero viver. Ela colocava a mão na Bíblia assim, e a Bíblia em cima da minha barriga assim, falava assim: em nome de Jesus você não vai morrer. Eu falava: mas eu quero. Ela falava: o inimigo não vai te vencer. Foi uma das coisas que me marcou bastante, porque naquele momento, né, se ela fosse outra pessoa, talvez ela não teria intercedido pela minha vida nesses 300 quilômetros, né? E toda hora que eu abri o olho, eu vi ela orando. E essa enfermeira, ela chorava. Hoje, até hoje, quando ela me encontra na rua, ela me abraça e chora, que ela fala assim: é um milagre vivo do Senhor. Porque a medicina falou que eu não chegava, mas para a honra e a glória do Senhor eu estou aqui. Glória porque a Deus, se Ele falou para mim que eu era a filha da promessa, a minha mãe, eu tenho certeza que ela sabia que a promessa dela não ia morrer, né? Eu separei algumas palavras aqui, irmãos. Eu só vou ler para os irmãos, tá? Em Jeremias 1:5 fala, né? Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Eu falo que essa passagem, todas as vezes que as pessoas vão entregar alguma coisa para mim, que é numa igreja que eu não conheço ninguém, o Senhor sempre entrega assim para mim: filha, o que eu tenho com você é desde quando você estava no ventre da barriga da sua mamãe. Eu brinco com a minha mãe, né, que eu falo: mãe, eles não falam mãe, eles falam mamãe, porque é uma das coisas que me marca muito, né? Porque eles sabem, todos os lugares que eu vou confiando. Deus, o Senhor vai falar comigo. Eu não sei se eu contei para o pastor Leone, mas a forma que eu conheci esse lugar foi que o Senhor me trouxe até aqui. Eu tinha sido convidada para ir numa igreja aqui do lado, e aí a gente veio por baixo, a gente errou o caminho, aí a gente achou, né, o nome da rua. Aí a minha mãe passou aqui na porta, a igreja estava lotada, os irmãos estavam tudo ali de fora, dava para ver que não tinha lugar para sentar, né? Aí a gente chegou ali na outra igreja, eu falei: mãe, pode voltar que eu quero ir naquela igreja. Porque de tarde ela tinha falado assim para mim: onde você vai hoje? Já tem uns 2 anos, irmãos, que o Senhor vem me direcionando para ir em lugares. E às vezes a gente acha que já tá ficando doido, né? Tá ficando louco, tô meio beruleiro das ideias. Mas aí você começa a entender o que o pastor falou mais cedo, que o Senhor chama as pessoas loucas mesmo que têm fé, né? Não é os normal, não. Se fosse os normal, não ia crer no que ele faz, né? Aí a gente passou aqui na porta, o Senhor falou: é para você parar ali. Aí eu parei, desci, o Senhor falou comigo, né? Usou a irmã para entregar as coisas para mim, usou o pastor para entregar para mim. E quando eu perguntei para Deus o que eu iria falar aqui, Ele falou assim para mim que era para mim falar da minha dor. Só que quando fala em dor, as pessoas acham que é só a física, é espiritual também. Porque na minha vida, irmãos, mesmo depois que eu perdi a perna, eu tive tantos problemas familiares, eu tive tantos levantes para me apontar. Porque quando eu estava no mundo, eu tive muitas pessoas da minha família para apontar que eu não saía da porta do boteco. Mas quando eu escolhi viver com Cristo, eu também tive pessoas para me apontar, para falar que agora eu só sabia ir para a igreja. Não tem necessidade de ser tudo isso para a igreja, não. Você vai à igreja, você vai uma vez por semana, não é todo dia não. O que você vai fazer todo dia na igreja? Quando a gente acha que a gente está fraco, é o momento que a gente mais está forte, né? Mas quando a gente acha que a gente está forte, é o momento que a gente está mais fraco. E eu estava precisando muito de saber o que Deus tinha para mim. Porque eu tinha tido um relacionamento que eu tinha escolhido com a mão, que não era o relacionamento que o Senhor tinha escolhido para minha vida, né?
E aí eu comecei a questionar Deus: Senhor, o Senhor falou que eu tenho chamado de missionária, então não precisa de colocar ninguém na minha vida não. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer o ID, e eu não quero ter ninguém, não quero constituir família, não quero saber de confiar em mais ninguém, não quero saber mais de amar ninguém. E o Senhor usou, né, a boca da bispa para falar para mim, a bispa Patrícia, que a minha família já estava formada, que na hora que eu menos esperasse, eu ia estar casada novamente. Eu falei, tá bom. Depois de tudo que eu sofri, que eu vou casar de novo, né? O Senhor preparou meu marido, ele saiu de Votuporanga, eu veio pra cá. O Senhor preparou, a gente não tinha dinheiro pra casar, né? No cartório. Eu falei: Senhor, eu quero fazer tudo certo. Fiquei 5 meses orando. Falei assim: Deus, você tem certeza que é Ele mesmo, né? Aí Deus usou uma pastora de fora, e aí eu falava assim pra Deus, ela fez até com a mão, eu falava assim: Senhor, eu quero meu marido assim, 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 ele tem que ser assim, 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 assim. Aí ela falou assim: filha, você não orou pra mim assim, 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 assim? Meu Deus! Irmãos, ela falou tudo, até o que não era, Deus falou até demais, até o que não era pra ele falar, ele falou junto com meu marido. Deus, Senhor, tampa os ouvidos dele. O Senhor tem certeza que é Ele, né, Deus? Deus, eu tô casando, eu não quero separar mais, não. Depois o Senhor vai falar que foi a vontade do meu coração, eu quero saber da sua. Levei ele no altar, que ele não era evangélico, ele não era batizado. Eu falei: isso daí é pedra de tropeço na minha vida, isso daí não é de Deus, não. Não é? Bonitinho desse jeito aí, isso daí é o tio Sá que tá usando ele pra tirar eu do caminho do Senhor. Aí, conheci ele no final de semana. Aí no outro, eu não vou contar, né, que eu não sou besta, vai falar de igreja e vai espirrar longe, né? Na hora que tiver dando um horário de ir pra Rio Preto, eu vou contar pra ele. Aí eu falei: você toma banho que nós vamos lá em Rio Preto. Ele falou: fazer o quê? Eu falei: eu vou te levar lá na igreja, porque se o Senhor falar que não é você, ele falou assim: aí você vai terminar comigo? Eu falei: vou. Se você falar que não é você, se nós chegar lá, Deus falar que não é você, que ele não se agrada com esse relacionamento, tchau, muito obrigado, prazer te conhecer, se eu ver sua vida, eu vou ficar amigo. Aí nós foi, né? Eu acho que ele deve ter ido assim: Deus, nunca te pedi nada. Deus, nunca te pedi nada, não tenho muita intimidade, mas vai na frente. Aí nós chegou lá e ele falou assim: não, porque aquele povo que grita, eu fiquei, nossa, porque o povo acha que Jesus é surdo? É desse que Jesus gosta, né? Aí é desses, irmão. Aí a gente foi, chegou lá, a bispa gritou como se não houvesse amanhã. Ela nunca gritou tanto na vida dela igual aquele dia. Eu falei: ô Jesus, abaixa o volume, o menino vai voltar nunca mais. Aí ela orou, falou um monte de coisa pra ele que era só ele que sabia, né? Aí ela falou assim: filho, o Senhor manda te dizer que ele é agrado com esse relacionamento. Eu falei: obrigado, Jesus. Obrigado. Que ia ser difícil, viu? Mas aí a gente veio embora. Passou um mês, ele veio embora pra cá, pediu conta do serviço dele. Aí tinha que casar no papel, né? E eu assim, não sei por que eu não tô confiando nesse menino. Eu acho que, não sei. Será que a bispa não é porque a bispa gostou dele, ela não gostava do outro? Eu acho que a bispa confundiu as coisas. Eu acho que ela falou da carne. Mas aí Deus foi levantando pessoas para poder confirmar que era da vontade do Senhor, né? E aí chegou o dia da gente casar. Eu falei: Senhor, não sei como que ela vai fazer o dinheiro para pagar, né, os documentos, a gente tem. E eu tenho uma coisa comigo, que eu não gosto de pedir as coisas para minha mãe, mas para meu pai. Eu penso assim: você casou, você tem que se virar, você tem que ficar com pai e mãe não, né? Aí a gente preparou para casar, tudo. Não tinha como, né, a gente ter as alianças. Eu orei, Deus deu uma luz como que eu fazia para ter as alianças. A gente conseguiu, a gente casou. Aí eu falei: Deus, eu quero casar num dia e meu marido batizar no outro. Eu não quero casar e ele ficar sem batizar não, né? Deus foi tão bondoso, generoso, que a gente casou no dia 3 de maio de 2024. O Rafael batizou dia 4 de maio de 2024. Aleluia. Então assim, quando a gente está passando
tantas coisas, igual eu, nossa, o Rafael sofreu muito, né, no relacionamento passado dele, eu sofri bastante, mas quando a gente coloca nas mãos do Senhor, Ele faz tudo melhor do que aquilo que a gente planeja, porque depois eu e ele foi somar tudo que a gente gastou, mas nós não tínhamos esse dinheiro, não sabe esse dinheiro, mas a gente conseguiu, né? Meu pai, mas a minha mãe deu uma quantia pra gente também. Eu queria, né, ter casado na igreja, ainda não consegui casar no religioso, mas o Senhor já disse pra mim que Ele ainda não permitiu eu casar no religioso, porque quando for casar vai ser tudo do jeito que eu sempre sonhei, não vai ser de qualquer jeito. Aleluia. Então, eu creio que os desígnios dele, né, Ele sempre sabe, mesmo que muitas das vezes a gente acha que a gente está perdendo, a gente está ganhando. Porque por muito tempo eu falei assim para as pessoas, muita gente falava pra minha mãe que eu tinha ficado um parafusamento depois do acidente. Que eu falava assim para as pessoas que eu era mais feliz depois que eu perdi a perna, e todo mundo ficava assim, é doido, é fraca da cabeça, né? Mas não é porque eu perdi a perna, é porque depois que eu sofri o acidente eu fui para os caminhos do Senhor, né? Então, a felicidade que a gente procura no mundo, a gente não vai achar no mundo. A felicidade que a gente procura, a gente só vai achar em Cristo. Aleluia. O vazio que a gente quer beber para poder passar aquela dor, aquela tristeza, você não vai achar lá fora, você vai achar aqui dentro da igreja, você não vai achar em outro lugar. Porque por mais que você desabafa com o seu irmão, por mais que você desabafa com o seu pastor, na hora que chega na sua casa é você e Deus, não tem mais ninguém. Quantas vezes eu tenho certeza que o pastor recebe um monte de gente, mas é missionária, ora por mim, ora pela minha vida. Nós temos autoridade. A partir do momento que você batiza, a partir do momento que você toma um rumo com o Senhor, você está apto para poder orar por você, pela sua família, você está apto para fazer campanha, você está apto para guerrear no mundo espiritual. É fácil? Não, não é. Mas você não tem que ficar dependendo só do pastor, só da irmã do círculo de oração, só da missionária. Você tem legalidade no mundo espiritual para poder falar, eu decreto isso na minha vida, eu não aceito mais isso. Se o meu marido é viciado, ele não vai ser mais. Se a minha filha é viciada, ela não vai ser mais. Se os pais que estão aqui dentro, o filho não está aqui dentro, não desiste. Ora, eu separei uma passagem aqui que eu acho que a Isabel se apegou muito nela. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em Efésios 6:18 fala assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Será que se Isabel tivesse desistido de mim na primeira vez, será que eu estaria aqui? Se a minha mãe tivesse desistido de mim, se elas tivessem parado de orar? É desde 2008 que elas oram. O meu batismo foi em 20 de fevereiro de 2022. Olha quantos anos. Quantas pessoas que às vezes estão dentro da igreja e falam assim, mas o Senhor fez a promessa, segunda-feira no culto do pastor, eu não sei o nome dele, qual é o nome dele, pastor? Que a gente foi na segunda-feira. Ricardo, né? O pastor Ricardo. Lá foi falado sobre promessas. O pastor mesmo contou, né, da vida dele, que foi 8 anos para começar a aparecer um pontinho que Deus tinha para ele. Olha quantos anos. Eu vejo muita gente, às vezes as pessoas vêm desabafar perto de mim, mas o Senhor falou para mim isso, eu vejo tão bonito, né, o Senhor já está fazendo na sua vida. Na minha vida, eu falei, não, irmão, não começou agora não, tem toda uma trajetória para trás. Tive que perder a perna, tive que perder um monte de coisa, tive que perder pessoas para me poder escolher voltar para o caminho do Senhor, para me poder realmente firmar, né? Então, muitas das vezes as pessoas acham que vai acontecer as coisas no estalar do dedo. Não vai. A gente tem que orar, a gente tem que colocar a nossa vida em direção com o Senhor. Mas eu não sei, aprende. A gente perde tanto tempo assistindo coisa no celular que não presta. Muitas das vezes minha mãe fala assim, filha, mas qual é essa passagem mesmo? Eu falo, mãe, se vira, eu sei Deus. Você procura você, sua intimidade com Deus é você, ela sabe. Eu pego no pé dela. Mãe, e aí? Você não vem não? Porque eu sei orar, eu sei. Mãe, e aí? Você tá fazendo jejum? Daí, não, você tem que fazer, você tá fazendo. Então, eu tô fazendo. Mas eu sou aquela que fica no pé dela. Meu marido, então, coitado. Deus que sustenta ele. Porque o dia que eu pego pra atazanar a vida dele, eu falo, Senhor, deixa ele embora não. Eu tô fazendo pelo bem dele, porque tem intimidade com o Senhor. Muitas das pessoas acham que a dor, né, ela não
não gera propósito, né? Eu falo que foi através da minha dor. Muitas pessoas falam assim: que bom, né? Que você leva tudo na leveza, que você ri, que você não se apega na sua perca. Deus sabe os meus momentos que eu tive com Ele de tristeza, sabe? De realmente achar que a vida tinha acabado. Mas passou um ano, eu resolvi seguir em frente. Passou um ano, eu falei assim: Senhor, até hoje eu fiz do meu jeito, eu fiz da minha forma. A partir de hoje eu vou fazer da sua forma, né? Não vou fazer da minha. Só que a gente tem as investidas do inimigo contra a vida da gente. Quando você tem algo, né, da parte de Deus sobre a sua vida, não estou falando que quem não tem também não passa, não, mas parece que quando você tem um chamado, as coisas ficam mais difíceis, tende a ser mais complicada. Parece que até as pessoas que estão ao seu lado, às vezes elas viram seus inimigos, né? Mas de uma coisa boa eu tirei isso. Que quando eu vejo que eu estou sendo perseguida, que eu estou sendo alvejada até por aqueles que eu amo, é porque eu estou no caminho certo. Porque se eu não estivesse no caminho certo, eu não estaria sendo apedrejada. Quando você escolhe a sua posição, um dia eu nunca esqueço, quando eu fiz a oração lá dentro da minha casa em Guaraci, eu falei: Senhor, eu estou abrindo a porta da minha casa para o Senhor. Uma vez por semana vai ter a reunião na minha casa. Começou a ter um monte de levante, começou a ter um monte de coisa. Um dia eu tive um papo reto com o inimigo dentro da minha casa. Eu falei: ó, você pode sair daqui, que daqui você não faz morada. O que eu tenho com Deus é mais forte do que você tem planejado para a minha vida. Você pode fazer o que você quiser. Você perdeu. Você não tem mais. Você me perdeu lá atrás. 15 de janeiro de 2017 você teve sua oportunidade. Mas o Senhor, com a sua misericórdia, Ele me levantou e me deixou viva. Então, a partir de hoje, todo levante que você fizer contra a minha vida não vai prosperar. Porque eu sei que o que eu tenho com Deus é mais forte do que você tem planejado para a minha vida. E desde aquele dia as coisas começaram a ficar um pouco mais branda. Teve, né? Porque ele vai mudando as estratégias dele. Mas até hoje, quando eu vejo que tem algo que vem tirar meu foco, ou que vem me estressar, ou que vem usar pessoas próximas minhas, eu falo: Deus, eu sei o que o Senhor tem preparado para mim. Eu não sei que dia, eu não sei quando, eu não sei que ano, mas eu creio que o Senhor vai descer com o teu poder sobre a minha vida, que o Senhor vai me revestir com o teu poder espiritual e que o Senhor não vai deixar que nada aconteça sobre a minha vida mais. Porque a gente acha que não, mas teve... Essa semana o pastor Leone me entregou algo da parte de Deus. Na outra semana eu tinha me entregado também, que tinha um acidente preparado para mim no carro. Eu fui na imersão das mulheres lá em Rio Preto e eu não consegui dormir na madrugada. E aí o Senhor me acordou 3 horas da manhã e eu não ando devagar não, eu ando meio correndo. Tem só um pezinho, mas ele tem hora que ele pisa no acelerador. Aí Deus falou assim pra mim: não é pra você ir correndo, sai mais cedo, não é pra você ir correndo. E eu não fui, eu não teimei. Chegou lá, eu falei assim: Deus, queria tanto ser batizado em línguas, eu queria tanto que o Senhor, né, pudesse reafirmar o seu amor sobre a minha vida, né? Porque eu vejo assim o fogo santo descendo na vida das pessoas, eu não vejo esse fogo descer sobre a minha vida. Eu queria tanto falar em línguas. E lá na imersão o Senhor me batizou em línguas, para a honra e a glória dele. Então assim, tudo que às vezes aos olhos da gente faz assim: eu sou pequeno demais. Mas para Deus a gente não é pequeno, a gente é grande. Basta a gente entender o que Ele tem com a gente, a forma que a gente tem que fazer, da forma dele, não da gente, né? Porque muitas das vezes a gente deixa a carne da gente falar mais alto. Queria deixar uma passagem aqui para mim encerrar. Glória, glória a Jesus, aleluia. Lá em Filipenses 7 está escrito assim: mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo,
e seja achado nele, não tendo minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Quando eu vi essa passagem, eu fui levada lá atrás, né? Em tudo que eu deixei, em tudo que eu perdi, tanto fisicamente quanto espiritualmente, né? Porque muitas das vezes eu questionei a Deus se eu tivesse ido para o caminho de Deus antes, será que eu tinha acontecido tudo isso, né? Será que eu tinha perdido a perna? E o Senhor usou a pastora, na época ela era pastora, para falar para mim: filho, o Senhor manda te dizer que até os seus erros era para você errar, que é com os seus erros que você aprendeu, porque se você não tivesse passado o que você passou lá atrás, você não ia ser a pessoa que você é hoje. Então, muitas das vezes a gente está dentro da igreja e às vezes o irmão cai, né? A gente fala: nossa, fulano não estava forte não, ele caiu. Mas o tempo lá fora, muitas das vezes é necessário. Nem sempre quando você está lá fora é porque você está sem a direção de Deus. Talvez tem filho de pessoas aqui dentro que não esteja aqui. Talvez tem maridos que não estejam convertidos. Mas o Senhor fala que tudo há um tempo, como foi falado na sexta-feira. Nem tudo que às vezes a pessoa está perdendo aqui, às vezes ela está perdendo com Deus. Às vezes ela está perdendo para lá na frente ela ganhar algo. Porque a gente não sabe o que o Senhor tem preparado para a vida de cada um. A gente imagina, mas a gente não sabe. A gente não sabe o que cada um passa. Todo mundo está aqui dentro porque é fraco. Ninguém está aqui dentro porque é forte. Todo mundo está aqui dentro porque é fraco. Se fosse forte, a gente não precisava estar aqui. Por que o Senhor sempre faz acabar uma luta e começar outra? Para a gente se lembrar que quem manda aqui é Ele, não é a gente. Quantas vezes a gente, em vez de estender a mão, a gente critica? Será que se a Isabel tivesse me criticado, será que eu estaria aqui? Talvez o meu tempo teria demorado mais. Será que a minha mãe, em vez de brigar comigo, em vez de orar e tivesse brigado comigo, será que eu estaria aqui? A fé de cada um, a sua intimidade com Deus é você e Deus. A palavra do Senhor não fala que é para a gente fechar a porta e se humilhar diante da presença dEle e falar com Ele? Então, muitas das vezes eu sofri muito dentro de denominações, sofro até hoje, porque às vezes eu chego em lugares que eu estou com um brinco, às vezes eu passei um esmalte, tem pessoas que às vezes não dão oportunidade porque acham que não, você não é crente, você não está se portando como tal. Não estou falando que é errada a doutrina, não é isso. Eu estou falando que às vezes tem pessoa que às vezes não segue a doutrina, mas está derramando mais do Espírito Santo do que aqueles que às vezes estão lá dentro. A gente tem que começar a amar o próximo, a olhar o próximo como Deus olha para nós. Porque se Ele fosse julgar a gente por tudo que a gente faz, será que a gente estaria aqui? Eu mesma não estaria. Fazia 8 anos que eu tinha morrido. A gente tem que começar a pegar como exemplo a paixão de Cristo sobre a vida da gente. Porque não é porque a pessoa veio do mundo e às vezes ela está na transição, aí que a gente tem que orar. Ô minha irmã, o que você precisa fazer? Você quer fazer campanha? Eu te ajudo a fazer campanha. Você sabe orar? Vou te ensinar a orar. Você tem estudo bíblico? Eu vou te dar um estudo bíblico. O que a gente está fazendo para trazer almas para Jesus? Mas espantar, pode ter certeza que muita gente sai da igreja por conta do próximo. Eu fui uma das pessoas que tive o prazer de conhecer a igreja e sair por conta de uma pessoa. Então a gente não pode julgar, porque o Senhor não aponta o dedo pra gente. Por que a gente tem que apontar? A gente não é mais que Deus. Então, eu vou deixar aqui. Fala pra pessoa que está do seu lado assim: a sua dor vai gerar testemunho. Vai gerar testemunho. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus. Lá em Efésios 3:20 fala assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais
abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém? Amém. Quando eu paro para olhar para trás, eu vejo tudo que o Senhor fez. Às vezes eu falava assim, Deus, mas por que não foi assim, assim? E eu não entendia, né? Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo tudo que o Senhor fez. Então, inclusive, até quando eu tinha sofrido um acidente, estava com a prótese, andei de a pé. Muitas das vezes eu andava assim, porque na época eu recebia só o auxílio-doença e um monte de coisa para pagar. Aí eu arrumei um serviço, minha mãe falou, filha, mas você vai trabalhar? Eu falei, vou. Aí não tinha como ela me levar, né? Na época meus pais não tinham condição. Aí eu ia andando de a pé, era 5 quarteirões. Mas irmãos, de prótese, parecia uma eternidade. Quando eu chegava no serviço, muitas das vezes eu estava enxugando as lágrimas, porque eu ia olhando assim para cima e falando assim, Deus, até quando? Até sem pernas em andar de a pé? Até quando? Até quando que tudo na minha vida vai ser mais difícil? Até quando, Deus? Entra com providência na minha vida? Então, quando eu paro para olhar para trás tudo que o Senhor fez, porque esse carro foi revelação. Falaram assim para mim, ó, você vai ter um carro da cor prata, assim, assim, assim. Eu tinha trocado, eu tinha um Hondinha 2006, tinha trocado, minha mãe vendeu o carro dela, eu peguei o Corolla dela, meu pai falou, não, você fica com o Corolla, que é mais novo. E aí meu pai pegou esse carro no negócio. Aí eu já tava casada com meu marido. Aí ele falou assim, sobe aqui em casa que eu vou levar os carros para lavar, para colocar na garagem para lavar, né? E eu já tinha sido falada que Deus ia trocar o meu carro. Aí eu falei, não, bispa, deve ser porque não deu tempo de eu te contar, o Senhor já trocou meu carro. Eu tenho agora o Corolla, não é mais o Hondinha. Ela falou, não, quando Deus me dá a visão é bem claro, eu vejo um carro prata, muito mais novo do que esse daí. Falei, amém, eu recebo, eu creio, né? Bom, tinha nem um mês que eu tinha trocado o Hondinha pelo Corolla. Aí, subi lá na casa da minha mãe, meu pai falou assim, lá na calçada, né? Vamos lá pra você poder levar esse carro na garagem, não sei o que. Aí ele deu uma volta assim no carro, aí ele voltou. Você não quer ficar com esse carro? Você não? Eu falei assim, ô pai, a prestação desse carro é alta, não tem condições de pagar não. Não, mas eu ouvi a proposta, você nem ouviu ainda. Aí eu falei assim, ó, você dá o Corolla. Aí o Corolla tava quitado, né? Você dá o Corolla, aí eu pago pra você o carro. E aí no final, aí nós saímos mais fácil, que aí você termina de pagar. Aí eu fui ver a prestação, eu falei, não, isso aqui não é pra mim não, irmão. Isso aqui tá muito além do que eu consigo pagar. Não, fica com o carro, depois na hora que acabar, nós vemos o que nós faz. Falei, você tem certeza? Vai ser assim, porque pra pagar agora não tem como. Não, é assim, depois aí nós pagamos. Tá bom. Aí eu fui embora com o carro. Aí veio certinho, né, a bispa, o que ela falou pra mim, né? Aí eu falei, Deus, obrigado, porque eu sei que foi o Senhor que colocou. E detalhes, esse carro aí, eu mostrei pra minha mãe, ele, e falei assim, mãe, agora o Corolla, daqui um ano, vou ficar com o Corolla um ano, daqui um ano, eu vou financio, porque aí é só 25 mil de diferença do Corolla, e aí as parcelas vão ficar baratas. Mostrei o carro certinho pra ela, porque eu gosto do carro que tem borboleta atrás do volante, né? Aí, quando eu abri o carro tinha as borboletas atrás do volante do jeitinho que eu queria. Falei, mãe, o carro é do jeitinho que eu queria. E eu tinha namorado esse carro, ó, já tinha uns 5 meses que eu tava namorando. Então, o Senhor faz muito mais daquilo que você almeja. Porque eu já estava feliz que meu pai tinha trocado meu carro. Eu já estava feliz com o Corolla. Mas o Senhor sabia que a vontade do meu coração era um daquele ali. Só que eu acreditei, eu não tive soberba, eu não falei assim, Deus, eu quero para amanhã, eu quero para ontem. Eu falava assim, Senhor, um dia, se o Senhor achar que eu mereço, eu queria ter um Honda Civic do jeito que eu queria. E Ele trouxe no instalar o dedo. Então, quantas coisas que às vezes a gente quer, mas a gente coloca data e limite para Deus. Às vezes tem coisa que você está querendo, que Deus fala assim, não, você merece coisa melhor. Você não merece só isso daí, você merece mais. Né, como a palavra falou, Ele faz coisas abundantemente mais daquilo que nós desejamos. Então eu espero que vocês fiquem com essa palavra. Eu falei o que o Senhor colocou no meu coração para falar. Agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Amém?
Deus possa abençoar nossa irmã Daiane, seu esposo, esse casal abençoado. Eu estava na minha casa hoje, irmã Daiane, Deus me... Até falei para minha esposa, Deus vai levar a senhora em muitos lugares, mas muito longe mesmo, né? Através do teu testemunho vai ganhar muitas almas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. E quando ela falou de suicídio, né? Eu já passei na minha casa por suicídio, para quem não sabe. Às vezes você vê o pastor Leone pregando aqui a palavra, né? E acha que nós não passamos luta. Às vezes você vê eu rindo. O meu filho já tentou suicídio, minha filha que está aqui. E quando ela falou de suicídio, né? Que é uma experiência que Deus ele permite para depois ela ganhar almas para Jesus lá na frente de Jó, e meu filho também. Eu saí para a igreja de orar cedo. Meu filho pegou uma coberta, amarrou na trave. Só o diabo fazer aquela amarração, ninguém dá conta. Eu que já mexi com gado, já ensinei aqui com fazenda, já fiz o cabresto, né? Através de nós, para não desatar. Mas aquele lá não tem como. E quando ele falou que quando eu estava dentro de casa, parece que tinha um algo que segurava ele, não permitia fazer nada. Mas é a presença do anjo que entra comigo. Para onde que eu vou, ele acompanha eu. E todos vocês aqui que é convertido, e tem um anjo do Senhor que anda com vocês para guardar vocês. Se não fosse ele, você tinha morrido. Você tem com as Bíblias? Eu tenho Salmo de número 91, verso 11, Hebreus 1, 14, tudo fala sobre os anjos ministradores, seres celestiais, né? E quando nós chegou lá, eu vi aquele negócio lá, e minha esposa nós assustou demais. Falou, misericórdia, Senhor. E deu trabalho para nós desatar. Ele falou assim, hoje eu tentei suicídio, eu ia se matar, mas Deus não deixou. A minha filha está aqui também, ela é testemunha viva, né? E Deus fez milagre, guardou. Que todo que é escolhido de chamar de Deus, eles é humilhado. Até dentro da igreja eles é humilhado, sabia disso? Pelos outros. Eles é caluniado, fala mal, persegue. Irmão, isso é bíblico. Eu estava conversando com o João Pedro quando eu fui buscar o Diácono Edinaldo, mas a diaconisa Carol, o Arthur Gabriel e a Débora Noeli. Eu falei assim, lembra de Jesus lá em Nazaré? O próprio família dele correu com ele e falou assim, sobe daqui, para não acreditar nesse milagre seu não. Posso subir daqui. Falou, pois é, então você não acredita, tem alguém que acredita, eu vou embora para Cafarnaum. Vou lá para Jerusalém pegar aquele cara lá, ó, que está cobrando imposto lá na entrada de Jerusalém. Vou resgatar ele, vou fazer um discípulo, cobrador de impostos. Então, irmão, isso acontece, é bíblico, não é? Mas agora falou, não pode olhar para isso, não tem que olhar para Jesus. O nosso alvo é Jesus. Então o cooperador João Pedro também tentou suicídio. Está aqui aquele jovem ali atrás, ó. Está ali para testemunhar. E já tentou vários suicídios, né, João? Um só. Um só, né? Um só. Então, quis se matar. Aqui o Diácono Edinaldo tentou suicídio. Está aqui, ó, Diácono. Também. Aí, tá vendo, irmão? O pastor Leão já tentou suicídio. Que isso, pastor? Já. Quando era do mundo. Para quem não sabe. Então, irmão, e vou te falar, o que mais o diabo investe é quem é usado por Deus, sabia? O que tem de pastor tirando a própria vida dele, missionária e levita, não é brincadeira. Porque a luta é grande. Você tem que viver debaixo de jejum, debaixo de oração, debaixo de misericórdia, pedir misericórdia para Deus, pedir compaixão para Deus. Porque o diabo não gosta de quem é usado por Deus. Aqui, o Bredalina também. Então é vários. Irmão, eu quero contar um testemunho aqui forte desses dois aqui, ó. Que dia que o senhor veio cá? Quarta-feira ele esteve aqui. E Deus me usou para falar com ele acerca do casamento deles. E que Deus ia restituir os dois. Eles tinham separado, né? Separado. E eles não estavam, e ele veio aqui na igreja. Melhor caminho, tá vendo, irmão? Já pensou se eu tivesse ido para o boteco beber? Se eu tivesse ido para a droga, cheirar uma cocaína, fumar um crack? Mas não, porque para onde que ele veio? Para a igreja. Porque a igreja
quê? Um recurso espiritual. E foi feito mal para eles, porque eles têm um chamado, eles têm uma promessa. E o diabo vê quando alguém tem promessa, ele não gosta. O que ele vai fazer? Tentar separar, tentar destruir. Mas Deus é tão bom que está os dois aqui para a glória de Deus. Deus é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E Deus me usou falando com ele, falou assim: Deus vai restituir, viu? Vai trazer ela de volta, vai estar os dois juntos. Está aqui, quando eu vi os dois ali, meu Deus, eu me emocionei, porque o nome do Senhor é glorificado. Não é meu nome não, eu sou miserável, como a irmã Daí falou. Nós é pó, nós é cinza, nós é miserável pecador, mas Deus é maior, não é? Deus continua usando a senhora, está pronto, a senhora for. Esse varão também vai pegar fogo, não vai demorar, viu? Deus vai visitar ele, viu? É os dois, tá? Se prepara, viu? O senhor vai pregar. O testemunho dele também é forte, irmão. Não conheço a vida dele, mas o testemunho dele é forte, né? Fica de pé, vamos estar orando. Deus abençoe os irmãos, os visitantes aqui, o irmão aqui, que pela primeira vez Deus abençoe o Senhor, tá? Deus está grande obra na sua vida, meu pai. Em nome de Jesus. Amanhã tem culto lá no rancho da irmã Lourdes. Pastor, precisa ir lá, né, irmão? Já tem acho que uns 2 cultos que eu não vou lá. A irmã está lá, mas o irmão, esposo dela. O Diaco Fabrício, Diaco Simeão, que foi lá, né? Agora, segunda-feira. Vai ter uma irmã Dayane também, esposo, Rafael. Sábado agora é a vigília. Lá da irmã Valéria, perto onde nós oramos ali. Pertinho aqui do Amazonas, subindo aqui, ó. Dá o que lá? Uns 3 quilômetros? 2 quilômetros, né? Aí ontem nós terminamos a campanha no monte, fez com 36 minutos de a pé. Eu fui de a pé, voltei de carro, não aguentei não. Tô brincando. Eu quero louvar a Deus e vai ter a vigília. Todos estão convidados para ir lá. Que hora que está marcada a vigília lá, o cartaz, que eu não me lembro? 10 horas. E terminar? Não sei, só o Espírito Santo sabe. Vai ter 2 pregações, vai ter louvor, vai ter oração. Então todos estão convidados para estar indo lá, né, na casa da nossa obreira Valéria, para louvar e adorar o Senhor. Tem 2 pessoas aqui que papai vai surpreender esses dias, diz o Senhor. Deus vai te surpreender. 2 pessoas. Pastor, eu quero saber o sexo da pessoa. É uma mulher e um homem que entrou aqui. Papai manda dizer para você: uma mulher e um homem que entrou aqui. Pastor, quantos anos tem? 41 anos tem um. Quanto ano tem o outro? Pastor, tem 32 anos o outro. E Deus manda dizer: eu vou te surpreender por esses tempos. Líbia, deixa, vai a ceia. Aleluia. Quantas horas, quantos minutos? Então manda te dizer: eu vou te surpreender. Para quê, pastor? Porque é para aumentar a tua fé. Deus está desamarrando uma causa da justiça aqui, que estava amarrado. Eu vejo um novelo de linha que estava amarrado essa causa da justiça. Eu vejo, aleluia. Sabe quando você forma na formatura? Como é que chama aquele papel lá, minha cunhada? Da formatura que está amarrado um cordão. Diploma. Eu vejo um papel aqui, é uma causa da justiça, mas só que nesse papel tem um cordão amarrado. E papai manda dizer para alguém aqui: eu estou desamarrando hoje para tu receber essa causa da justiça. Ainda este ano, papai manda dizer: tu vai cantar a vitória, tu vai contar o milagre, e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado para a glória de Deus. Eu vejo uma mãe, meu Deus do céu, eu vejo uma mãe aqui. Papai manda te dizer: vai acabar teu sofrimento pelo teu filho. Ainda este ano ele vai estar de novo dentro da igreja. Papai manda te dizer: e não vai sair mais não. Vai vestir terno, vai vestir gravata, vai vestir sapato, vai pegar a Bíblia e vai pregar para a glória de Deus. Levantou que pedea suribante ai, ribilica suribindeco, levantou que a deixa, daí a canto que me dá a sé, lá a subida e a canto que me dá a sé. Irmão, aleluia, que testemunho também para
Meu Deus, quanto que julga o outro hoje, né, irmão? Enquanto que o outro, aleluia, porque nós anda, aleluia, dentro da igreja, e nós achamos que nós está sendo salvo e julga os outros. Irmão, muitos vão ser pegos de surpresa naquele grande dia. Lembra lá, aleluia, do rico e do Lázaro, aleluia. O Lázaro estava fora da igreja, estava mendigando pão, e quem salvou? Jesus salvou ele. O ladrão da cruz, lembra dele? Matou, aleluia, Jesus salvou ele. O que cabe nós, pastor, é ajudar. Tem uma pessoa aqui que falou para mim, pastor, eu vou fazer isso e tal. Já pensou se eu falasse assim? Não, então você pode ir para outra igreja, aqui não tem jeito mais não, irmão. Quando que fala hoje isso aí? Acha, bate no peito, eu estou salvo, eu não preciso de ninguém não. O que mais precisa que me ajuda é o pastor Leone. Por quê, pastor? Porque eu conheço a palavra, mas o diabo também conhece. O diabo também conhece. Eu vejo muitos hoje. Também tem crente que eles não têm uma arma de ferro na cintura, igual um policial, igual um assassino, mas ele tem uma arma dentro dele de apontar o dedo e julgar os outros, que é pior do que uma arma carnal, porque a arma carnal mata o corpo, mas não mata a alma. Agora essa arma espiritual que o crente tem matado muitas pessoas, jogado no mundo e não voltado mais, e está no inferno. Sabe disso? Eu tenho exemplo dentro da minha casa. Eu te garanto, se fosse outra casa, eu tinha tocado de casa, porque está afastado, a esposa não conhece a palavra, eu só fico em espírito, minha esposa sabe. Mas se fosse outra, e hoje, irmão, tá desse jeito, irmão. Eu conheço muita gente, quando eu vou abordar, fala assim, pastor, crente, eu não quero nem saber de igreja, porque só sabe julgar os outros, condenar os outros, falar mal. Eles acham que está sendo salvo, já está batido no peito, o nome dele está escrito no livro da vida, mas não está não, porque julgamento não vem, não cabe nós, cabe a Deus. Nós temos que ajudar. Ele falou desse jeito, irmão, conhecedor da palavra. E eu fui sentar, por que te julgou? Falou que eu estou no inferno, porque eu adulterei, disse que eu não tenho mais jeito não. Falei, quem te falou isso? Quem que é esse maluco que te falou isso? A tua igreja fulano e tal aí, falou que eu estou sendo, aleluia, já estou no inferno, o meu nome está no inferno. Quem disse que você não está no inferno? Quem disse para você? Me mostra na Bíblia se o teu nome está no inferno. Lembra da mulher samaritana? O que Jesus fez com ela? Restaurou ela, libertou ela. O irmão não está, eu estava pregando, o irmão chorando, o irmão caindo lá e falou, pastor, não tem mais jeito, estou no inferno. Eu falei, o quê? Não, estou no inferno. Por que o senhor está no inferno? O senhor blasfemou contra o Espírito Santo? Ou o senhor morreu, tentou suicídio, aqui está só sua alma aqui? Não, é porque o pastor fulano e tal falou que eu estou condenado, eu traí minha esposa, acabou. O que Jesus diz? Aquele que está de pé cuida para quem não? Eu um dia afastei da presença do Senhor. Deus tem misericórdia. Aquele que está de pé cuida para que não caia. Não caia. Aleluia. Ajuda, abraça, beija, dá amor, proteja o nome da pessoa, porque hoje você vê muitas pessoas caídas, e as pessoas tirando foto, olha lá, está na mesa do bar, olha lá, ó, colocando no YouTube, filmando, aleluia, que pouca vergonha. Irmão, esse crente não vai para o céu não, irmão, que faz isso. Em vez de ir lá abraçar, irmão, volta para a igreja, eu quero te ajudar. Não, irmão, hoje a pessoa tem o maior prazer de ver o outro caído, de ver o outro na lama, e postando, e, aleluia, em YouTube, e para lá e para cá, irmão. Não cabe nós não, irmão, aleluia. Fecha os teus olhos, vamos orar. Bendito és tu, Senhor da glória. Continua usando a tua filha, abençoando ela, meu Deus e meu Pai. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Hoje, meu Deus e meu Pai, a gente vê tanta maldade. Pessoas, Pai querido, Pai amado, que é mal, que tem inveja do outro, até dentro da igreja. Sangue de Jesus tem poder, meu Pai, tem
ciúme, repreende este mal maligno, repreende essa força maligna das trevas, joga por terra, Pai. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus abençoe meus irmãos que esteve aqui esta noite, os visitantes. Abençoa, Pai querido, a família da nossa irmã Daiane, Pai, teu esposo, irmão Rafael. Abençoa tua mãezinha, suas duas mães, a tua irmã. Abençoa teu irmão também, teu pai. Aí abençoa os irmãos que estão aqui nesta noite, a família. Abençoa os projetos, os sonhos, as promessas. Guarda cada um, proteja, livra. Meu Deus, arranca do coração, meu Deus e meu Pai, a maldade do teu povo, a soberba, o orgulho, meu Deus e meu Pai. Coloca humildade, como o Senhor deixou escrito, que a humildade leva, Pai, além da financeiro, além, meu Deus e meu Pai, do carnal. Jesus, abençoa meu ministério, minha família, me dá sabedoria para conduzir as almas, para conduzir as ovelhas até o aprisco do Senhor, meu Pai. Eu entrego meu casamento, a minha família nas tuas mãos, em nome de Jesus. Abre tuas mãos, que o amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o diretor. Diga amém. A obreira Dalila vai estar orando para os irmãos hoje aqui na frente, em nome de Jesus. Serviu.